Vamos conversar com quem entende do assunto, então, chamar aqui para o Jornal Gente o ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara Federal, ministro Aldo Rebelo, que está com a gente aqui no Jornal Gente para nossa satisfação mais um dia. Como é que o senhor está acompanhando essa história? Randolfo Rodrigues ficou bravo com a Marina, hein? Até saiu do partido, teve repercussão lateral desse assunto também, hein, ministro? O senhor acredita que é uma questão técnica que não está sendo observada? A política está engolindo aí os pareceres técnicos mais uma vez? Bom dia para o senhor. Bom dia Pedro, bom dia Sheila, bom dia Cláudio, bom dia os internautas, os ouvintes. É uma decisão política e é uma decisão da pior política possível. Eu acabei de passar 3 meses na Amazônia. Inclusive fui ao Pará, fui a Belém algumas vezes, conversei com muita gente do Amapá. A decisão do IBAMA não é uma decisão contra os interesses da Petrobras. É muito pior do que isso. A decisão do IBAMA é uma decisão contra os interesses do Brasil, contra os interesses da região mais pobre do nosso país, que é a Amazônia. Aqui tem os piores indicadores sociais, os piores índices de mortalidade infantil, de saneamento básico, inclusive em Macapá, capital do Amapá, os piores índices de mortalidade infantil, de analfabetismo, de doenças infecciosas, as cidades com os mais baixos IDH do país. Como é que se toma uma decisão que prejudica exatamente o Brasil? Porque uma parte dos recursos da exploração do petróleo, vocês sabem, que vai para um fundo social que se destina à proteção do meio ambiente, à defesa da educação e da saúde. Uma parte desses recursos é para beneficiar todo o país. Além disso, não fica na Foz do Amazonas. Essa pesquisa está exatamente a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. É como se nós estivéssemos em São Paulo fazendo pesquisa lá em Presidente Prudente, sei lá, em Araçatuba. Não é na Foz. Ela fica a 170 quilômetros da costa do Amapá, como ficam os poços que são explorados no Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, são 170, 180 quilômetros que eu visitei algumas vezes. Além disso, não há na Foz do Amazonas aqueles arrecifes de corais que o IBAMA e o Ministério Público argumentaram. Isso não existe. Eu conversei com geólogos lá do Instituto do Museu Paraense, do Instituto Emílio Gueldi, que tem 150 anos de pesquisa na Amazônia. A Universidade Federal do Pará pesquisou 30 anos essa foz do Amazonas. Isso foram corais há 20 mil anos. Hoje são outras formações rochosas. O IBAMA assumiu ou assimilou um parecer do Ministério Público baseado numa falsificação de pesquisas que foi oferecida pelo Greenpeace, que falsificou as pesquisas da Universidade Federal do Pará. Isso está documentado. Então, como é que se impede o estado do Amapá, que talvez seja o mais pobre do Brasil, que tem muitas carências, que já tinha atraído, inclusive, serviços para a juventude que não tem emprego? A Universidade Federal do Pará abriu um curso de engenharia de petróleo e gás. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, abre um curso de engenharia de petróleo e gás para a Universidade Federal do Pará, e o mesmo Estado brasileiro, via o IBAMA e o Ministério Público, proíbe que esses meninos e essas meninas possam ter trabalho ou emprego na região onde eles estão se formando. Então é uma coisa completamente absurda. E isso aí eu sei de onde vem esses interesses. São interesses internacionais que estão representados no Ministério do Meio Ambiente, é duro dizer isso, e no IBAMA. São esses interesses que prevalecem nas decisões, principalmente relacionadas com a Amazônia. Infelizmente, essa é a realidade. A situação da Amazônia, de ausência do Estado brasileiro, de debilidade da governança do Brasil sobre a região, é muito pior do que o que a gente pode imaginar. Eu percorri tudo de carro, saí de carro de São Paulo, pela Transamazônica, desci pela 163, que é o Mato Grosso, e vi durante esses 3 meses que é uma situação deplorável de tutela da Amazônia por 2 estados paralelos. O estado paralelo das ONGs e o estado paralelo do narcotráfico que vai dominando a região. Essa é a triste realidade.
Ex-deputado Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara, ex-ministro, um homem muito experiente. E eu gostaria de saber, deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria de dizer qual a solução? O que é que o presidente Lula, por exemplo, que tem, afim ao cabo, é ele que vai ter que decidir sobre isso, né? Você acha que é caso de demitir a ministra do Meio Ambiente? É caso de demitir toda a diretoria do IBAMA? É no mínimo curioso a gente observar, só um parênteses, né? Essa fala aí, o senador Randolph, brabo que nem um siri numa lata, né? Sobre isso, mas se fosse em outras circunstâncias, outro governo, ele diria que o governo que estivesse reclamando disso estaria interferindo em decisões técnicas do IBAMA. Agora não, agora mudou o discurso. Agora eu queria saber o seguinte, qual a solução? Aí o IBAMA vai lá e diz, não, vai ter não. O IBAMA simplesmente decide e fica por isso mesmo. Que tipo de atitude você acha que deveria ser adotada, né? Porque deram muito poder a essa gente, né? Não é, deputado? Aqui para nós. Que tipo de solução é possível? Meu prezado Cláudio Humberto, a experiência e o tempo nos permite ver as coisas como elas realmente são e não pelas narrativas que nos vendem. Você veja o caso. Esse partido que governa e que dirige a política ambiental contrária ao desenvolvimento do Brasil e, portanto, contrária aos interesses do povo brasileiro. O partido que dirige essa política tinha um senador que perdeu agora, que era esse senador do Amapá, o senador Randolph. Tem 2 deputados federais apenas, um licenciado, que é a própria ministra titular do Meio Ambiente, e o outro que ficou lá, que é um deputado de Pernambuco. Então se pergunta, de onde vem a força para a implantação de uma política que contraria, inclusive, o desejo, ou a vontade, ou a esperança do próprio presidente da República do país retomar o crescimento? É claro que essa força só pode vir de apoio externo, de apoio da Embaixada Americana, dos reinos decadentes das monarquias europeias. Vem daí essa força. O presidente Lula deu uma declaração ambígua, como tudo que tem feito, com muita ambiguidade lá no Japão. Disse que vai ver, mas que é possível que essa exploração seja feita. O presidente Lula já tem uma experiência de uma demissão da ministra Marina Silva. Certa vez, eu era ministro, quando houve lá um caso em que a licença do IBAMA não saiu, ele perguntou e alguém disse, olha, o problema é que no Ministério do Meio Ambiente, o que manda lá é um comitê de 50 ONGs. A partir dessa informação, o ministro Paulo Bernardo, na época, deu uma declaração dizendo que as ONGs mandavam no Ministério do Meio Ambiente, o que terminou na demissão da ministra Marina. Agora ela volta empoderada por esses setores econômicos e financeiros de São Paulo, empoderada pelos interesses internacionais que ajudaram o presidente da República, principalmente a Europa Ocidental, o atual governo americano, mas ela vai ter um limite nas decisões que toma para proteger os interesses dessa agenda internacional, que é evidente que é o que está sendo protegido. Nessa decisão, por que a Petrobras nunca teve um acidente digno de nota, explora petróleo em alto mar há muito tempo? A Holanda está explorando, a Holanda, a França, a Inglaterra, a Guiana teve um crescimento, Cláudio, de 50% no ano passado, é 5 vezes o crescimento chinês. Já produz 360 mil barris na Guiana, antiga Guiana Inglesa. No Suriname são 300 mil barris por dia. Por que é que o Brasil vai ser impedido se as rainhas do meio ambiente, que são França, Holanda e Inglaterra, estão explorando o petróleo e nós é que vamos ser impedidos? Não, paciência. Isso não pode, não. Isso é uma coisa absurda. Isso é uma violência contra os interesses do Brasil e da nossa população que precisa desses recursos. E tem uma empresa preparada para isso. Isso é recurso imediato para o Brasil, minha gente. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad.